Você acredita que qualquer pessoa pode aprender a pintar aquarela? Se você pode segurar um pincel, você pode aprender a pintar aquarela. Apenas duas coisas você precisa para aprender a pintar aquarela: aprender a observar, segurar um pincel. É claro que surgem muitas dúvidas e a gente fica se perguntando, mas por onde começar? Quais são os conteúdos que eu tenho que começar a estudar para poder pintar aquarela? Quais seriam os primeiros passos no estudo de aquarela? Eu me chamo Aline Santana, seja bem-vindo ao meu canal e eu vou responder essas perguntas para você hoje. Em um vídeo anterior, eu gravei um conteúdo falando sobre a técnica de estudo de pintura de Van Gogh e Leonardo da Vinci. Então já te adianto, vai ser buscando inspiração nesses dois artistas que vai ser o caminho que vamos trilhar nos estudos de aquarela. E para você ter mais clareza sobre a maneira que esses artistas estudaram pintura, eu vou deixar o vídeo aqui no card em cima para você assistir. Já aproveita e se inscreve no canal, que muitos outros conteúdos inspirados em grandes mestres da pintura eu vou trazer aqui para nós estudar juntos. Agora que você já está inscrito no canal, vamos direto para o conteúdo. Para responder às perguntas que eu citei no início do vídeo, quero deixar claro uma coisa que é muito importante sobre aprender a pintar. A base de toda a pintura, independente qual seja o material que você use, será o desenho. Sim, é muito importante então os primeiros passos que você dê para poder aprender a pintar em aquarela ou qualquer outro tipo de pintura, importante que você aprenda a desenhar. Antes de a gente ir direto com a tinta no papel, a gente faz algo chamado esboço. E para poder fazer esboço, é importante aprender os fundamentos básicos do desenho. Vamos dar como exemplo essa maçã. Digamos que queremos pintar essa maçã. Antes de começar a pintar direto com aquarela, apesar de ser possível você não fazer esboço e ir direto para a pintura, mas quando a gente está iniciando e não tem o total domínio da técnica, é importante fazer o esboço. E para fazer o esboço, eu já começo tendo que compreender e entender os fundamentos básicos do desenho, principalmente para iniciar um esboço, a forma geométrica e proporção. E se a proporção não estiver coerente com o real que você observa ou a forma geométrica, a sua pintura não vai ficar tão realista assim. São os fundamentos básicos do desenho que vão trazer o realismo para a sua pintura. Então, para iniciar os estudos em aquarela, é importante que você comece trilhando esse caminho dentro dos fundamentos básicos do desenho. E eu recomendo que você comece por forma geométrica e proporção. O que seria formas geométricas dentro de um esboço e o que seria proporção? Vou tentar ser breve e bem clara para poder esclarecer de uma forma simples, que não é complicado compreender os fundamentos básicos do desenho. O que seria proporção? Proporção nada mais é do que o tamanho que tem aquilo que a gente vai pintar. Essa maçã tem um tamanho. Se eu fosse pintar uma abóbora, teria outro tamanho. Mas o tamanho dessa maçã, quando eu coloco ela em algum lugar, onde eu vou estar observando, ela vai ocupar um espaço. Esse espaço que ela ocupa é referente ao tamanho. E, inclusive, o espaço que se ocupa aqui no papel é a proporção do que você vai pintar. Consegue me entender o que seria a proporção? Comenta aqui embaixo caso tenha ficado alguma dúvida. Assim fica também mais fácil de eu esclarecer os caminhos que a gente deve seguir no momento de aprender a pintar em aquarela. Então vamos para o segundo fundamento que eu tinha comentado antes. Falamos agora da proporção, agora vamos falar sobre geometria simples. Então, o que seria geometria simples? São todas as formas geométricas que existem. As mais usadas ao fazer esboço, que eu percebo que a gente mais usa no momento de fazer o esboço, são quadrado, triângulo, retângulo, círculo. Principalmente o quadrado e o círculo são o que mais aparece no momento de a gente fazer os esboços. A pergunta que você tem que responder para poder enxergar, que o mais importante para poder aprender a pintar é enxergar. Para poder enxergar as formas geométricas que existem, é se perguntando qual forma geométrica eu estou enxergando. Mas tem que ser um pouquinho astuto no momento. Por quê? É óbvio que essa maçã mais parece um círculo. Mas se você observar bem, qual seria a forma geométrica se eu imaginar linhas ao redor dessa maçã? Aqui na base uma linha, outra aqui. E será que nós riscaríamos no papel um círculo? Imagina uma linha ao redor dessa maçã, de todos os lados, tanto em cima como embaixo.
A forma geométrica que eu posso usar como referência para começar a criar o meu esboço é um retângulo. Apesar de que, sim, a maçã tem uma forma geométrica de círculo, mas por ela ter mais largura do que altura, a forma geométrica que eu vou começar a riscar aqui no papel é o retângulo. Tudo que você for pintar, tudo que você for desenhar tem uma forma geométrica. Até mesmo o nosso corpo existe forma geométrica. E é essas formas geométricas que você precisa enxergar naquilo que você for pintar. Se você não deixar bem definida as suas formas geométricas, vai ficar distorcido, não vai ter um realismo na sua pintura. Porque as formas geométricas, ela traz essa sensação de tridimensionalidade para a pintura. Quando eu pinto em um papel, o papel é bidimensional. Quando eu deixo as formas geométricas bem definidas na minha pintura, a minha pintura vai se tornar realista. Aquela sensação de que está saindo do papel, a sensação de que tem profundidade na minha pintura. Isso acontece graças à forma geométrica. Ela traz aquela sensação de que, inclusive, o tamanho que tem o que eu pinto, ele está ocupando um espaço. E assim, tanto a forma geométrica como a proporção, ambas vão contribuir para que o seu desenho seja realista. A proporção vai definir um espaço que aquilo que você pinta ocupa. E a tridimensionalidade, uma sensação de realismo, quem vai contribuir para isso vai ser a forma geométrica. Então, duas respostas importantes para você responder em tudo aquilo que você for pintar. Você precisa ter a resposta. Qual é a proporção? O tamanho que isso tem? O espaço que ele ocupa? Em quantas partes iguais ele pode ser dividido? E quais são as formas geométricas que existem naquilo que eu vou pintar? É claro que você pode comentar aqui embaixo, deixa suas dúvidas, que é muito importante para mim, para saber se eu estou também sendo clara na minha explicação. Porque tipo andar de bicicleta, você explica, mas as pessoas só realmente vão saber se elas colocarem em prática. Então é muito importante, além de você comentar as suas dúvidas aqui embaixo, você colocar em prática esse conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Curte esse vídeo e salva esse conteúdo, porque é uma base para você avançar nos estudos. Experimente e coloque esse conteúdo em prática. Qualquer dúvida, volta aqui. Vou estar de braços abertos para te receber. Beijos, até breve e bora colocar em prática esse conteúdo. Até mais!